Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui aos comentários da prova do ENAD. Eu sou a professora Diana Lima, do Departamento de Ciências Contábeis da UNB, e ministro da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público e Contabilidade aplicada ao setor previdenciário. Então, a gente veio aqui dar uma forcinha para vocês, revisar algumas coisas que podem ter passado, né? O que é importante revisar, já que vocês vão ter muitas as questões avaliando todos os temas. Então, vocês estão com muitos vídeos aí para ver, para não ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes para falar coisas bem pontuais, coisas que eu vi que o ENAD está cobrando, que é importante vocês ficarem atentos, né? Mas, assim, uma dica, hein? Capricha aí na prova. O ENAD, ele avalia o curso, né, de Ciências Contábeis, mas ele também te avalia no sentido de que você vai ser egresso de um curso que pode estar bem ou mal avaliado, entende? Então, a gente conta com vocês, que vocês façam o melhor de vocês, né? Vão lá no dia certinho, cumpram um dever, porque é importante para a carreira de vocês ser egresso de um curso reconhecido. E a gente sabe que o nosso padrão é um padrão importante, né? Um padrão reconhecido nas academias do Brasil inteiro. Então, a gente conta com você para manter o bom nível, né? O reconhecimento do curso. Mas voltando aqui às questões do ENAD, normalmente, as questões que envolvem contabilidade pública, ela fica um pouco ali focada no orçamento, né? E são poucas as questões, eu não sei se ainda não existe um corpo de elaboradores, né, mais sofisticado, mas a gente vai comentar, inclusive, questões que foram anuladas, né, porque ela tem erro ali de estrutura, eu vou comentar que, se acontecer com vocês, né, levem lá para nós em sala de aula, a gente está sempre segunda e quarta, de manhã e de noite em sala de aula, que a gente pode ajudar vocês ali a interpretar se aquela questão ela pode entrar com recurso ou não. Então, eu vi que tem várias questões do ENAD, com o passar dos anos, que acabam o pessoal entrando com recurso, ela sendo anulada. E eu vou citar um exemplo aqui da nossa área, tá? Então, esteja preparado, né? A gente adota um livro de sala de aula, todo mundo que passou por mim aí na UNB, né? Eu dou aula de manhã e dou aula à noite de contabilidade do setor público, então, certamente você que vai fazer esse exame agora em 2025, você passou por mim. Então, é meio que retomar tudo que a gente discutiu em sala de aula. Alguns pontos são principais, né? Então, por exemplo, a gente começa ali no início da nossa disciplina recuperando ali o ciclo orçamentário, que pode cair de algumas formas no ENAD, né? Então, eu tenho ali desde a preparação do projeto de lei orçamentária anual, depois esse projeto passando pelo o parlamento, né, para ser aprovado a lei orçamentária anual, onde vão ficar estabelecidas, onde vão ser estimadas as receitas e autorizadas as despesas. Depois dessa lei aprovada, a gente passa pela execução orçamentária e financeira, que quer dizer o quê? Você pegar aquela despesa autorizada, contratar um fornecedor, que é essa fase do empenho, depois esse fornecedor entregar o bem ou serviço, que é a fase da liquidação, e depois a gente fazer o pagamento para esse fornecedor, que é a fase do pagamento. Então, a gente chama isso de execução orçamentária e financeira. Depois desse ciclo, vai passar pelas áreas do controle, que vão fazer a avaliação se foi executado ou não. Então, a esse ciclo, a gente chama de ciclo orçamentário, né? E aí, esse ciclo, parte dele, que é a parte de execução propriamente dita, a gente tem elaboração do orçamento e execução do orçamento, a gente tem os princípios de orçamento. Então, é muito comum também cair nas provas de concurso, na prova do ENAD, falando sobre os princípios da unidade, ou seja, cada ente federado brasileiro tem que elaborar um orçamento ali consolidado. Esse orçamento deve conter todas as demandas dos poderes desse ente federado, na sua totalidade, que a gente chama de princípio da universalidade, e esse orçamento deve ser executado de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que a gente chama de princípio da anualidade. Então, é muito comum cair. Outra coisa envolvendo o orçamento é sobre os instrumentos do orçamento, né? A gente tem 3 instrumentos de orçamento. O plano plurianual, que a gente faz ali com metas de 4 anos de programas e ações que o governo vai executar durante 4 anos. A lei das diretrizes orçamentárias, em que são estabelecidos como cada meta dessa, cada ação,
quais são as diretrizes de execução a cada ano, que faz parte desse plano, e, finalmente, a lei orçamentária anual, onde estão materializadas as fontes de recursos e as destinações de recursos para que essas diretrizes sejam atendidas, né, que é onde estão as receitas e despesas orçamentárias. Outro conceito muito importante para a gente ter em mente aí é o que envolve, vou até abrir aqui o livro, algumas partes do livro, até para compartilhar com vocês, né? Mas é muito comum também cair o conceito de receita orçamentária e despesa orçamentária mais amplo. Então, nós que somos da contabilidade, que estamos habituados a usar os conceitos de receita e despesa impactando o resultado, vocês aprenderam aí comigo, que no governo a gente tem um conceito mais abrangente. Então, seria a receita orçamentária, todo o recurso arrecadado para o governo que está disponível para fazer despesa pública. E quando esse recurso ele afeta o resultado do exercício, a gente diz que é uma variação patrimonial aumentativa, que seria uma receita efetiva. Então, exemplo, a arrecadação de imposto para o governo é uma receita orçamentária, porque está prevista na LOA, e você vai entrar com dinheiro no governo, mas ela também é uma receita efetiva, porque assim como uma receita operacional na empresa, ela afeta o resultado do exercício positivamente. Daí a gente chama a parte patrimonial, que é afetando o resultado de VPA, variação patrimonial aumentativa, e o conceito de receita orçamentária, ele permanece porque ele tem o registro ali com base na arrecadação. Já no caso da despesa, a gente também vai ter a despesa orçamentária, que é aquela autorizada por lei, destinada a fazer um serviço ou comprar um bem para atender ao setor público, às pessoas, à sociedade, e essa despesa orçamentária também pode ser efetiva ou não efetiva. Quando ela é efetiva, ela afeta o resultado do exercício, que é a VPD, que a gente já trabalhou em sala de aula também, que é a variação patrimonial diminutiva. Então, a gente precisa ter cuidado com esses conceitos, porque eles podem confundir no primeiro momento, né? Então, o conceito de receita orçamentária e de despesa orçamentária, ele é mais amplo, tem a ver ali com planejamento, né? O governo estimar, arrecadar e ingressar o recurso, receita, e autorizar, gastar, e esse gasto ser direcionado para atender a sociedade. E a VPA é quando esse dinheiro que entra aumenta o patrimônio, e a VPD quando esse dinheiro que sai diminui o patrimônio. Então, no caso da despesa, vou dar um exemplo também de despesa que é orçamentária, mas não é efetiva. Por exemplo, a contratação de empréstimo por parte do governo tem que ser autorizada por lei. Então, ela é uma despesa autorizada por lei, uma despesa orçamentária. Mas para nós, contadores, não é uma despesa, porque para ser despesa tem que afetar o resultado. Então, a gente diz que é uma despesa orçamentária, mas não é uma despesa efetiva. E no caso daquelas que afetam o resultado, que a gente chama de VPD, um exemplo, despesa com folha de pessoal. Então, além dela estar autorizada no orçamento, ela impacta o resultado negativamente, como é no caso de uma empresa. Então, a gente diz que essa é uma despesa orçamentária efetiva. Então, a gente só ficar cuidado aí com esses conceitos de receita orçamentária, despesa orçamentária, VPA e VPD. Então, no primeiro capítulo lá do nosso livro, também a gente explora a questão das descentralizações de créditos. Então, esse orçamento, ele pode ser que ele seja executado não diretamente pela entidade, mas que ela descentralize para alguma entidade que faz parte da estrutura dela executar, que a gente chama de provisão. Então, eu pego esse orçamento aprovado e, em vez de fazer execução direta, eu coloco uma entidade supervisionada por mim para fazer. E aí eu transfiro, através de uma descentralização de crédito interna, provisão, esse orçamento. Ou eu posso descentralizar externamente, ou seja, o Ministério A descentraliza para o Ministério B fazer uma política que compete ao Ministério A. E para isso a gente chama de destaque. Então, são termos que a gente usa quando fala de descentralização de crédito. Provisão, descentralização interna, destaque, descentralização externa. Esse orçamento, ele também vai acompanhado de um financeiro. Então, quando eu mando o financeiro para essa entidade supervisionada, que eu mandei a provisão de crédito, eu vou mandar um subrepasse. Então, assim, vai o crédito na forma de provisão, e vai a transferência financeira na forma de subrepasse. E no caso da externa, vai o crédito orçamentário na forma de destaque e o dinheiro na forma de repasse. Então, são dois conceitos também muito comuns também de cair em concursos e pode ser que caia no ENAD.
Outra discussão que a gente precisa fazer são os mecanismos retificadores do orçamento. Então, pode acontecer de você, por exemplo, arrecadar mais do que você estimou arrecadar. Isso abre um excesso de arrecadação. E esse excesso de arrecadação me possibilita, por exemplo, abrir créditos adicionais. Então, são ajustes de orçamento, retificadores de orçamento. E são 3 os tipos de crédito adicionais que podem ser abertos. Os suplementares, que você reforça uma dotação que você já tinha previsto na LOA original, mas que agora, com mais recursos, você pode suplementar, ou você pode remanejar de uma fonte para outra para suplementar uma fonte que você esteja precisando mais, né? Os créditos especiais, ou seja, não estava previsto no orçamento fazer aquela despesa, mas com excesso de arrecadação, abriu fonte, você pode fazer uma nova despesa. E os créditos extraordinários, nesse caso, ele não precisaria dessa fonte, porque eles são em casos excepcionais, em calamidade, quando o governo precisa fazer uma despesa muito rápido, por conta de uma situação que está afetando ali o equilíbrio da sociedade. Então, créditos adicionais podem ser suplementares, especiais e extraordinários. Então, a gente também contabiliza tudo isso, então, mas eu não acredito que vai passar pela questão da contabilização. Outra coisa que a gente sempre vê caindo são as etapas e estágios das receitas e das despesas públicas. As receitas, elas têm etapas, e essas etapas se dividem em 4. A previsão da arrecadação, que é a estimativa da arrecadação que está lá na lei orçamentária, o lançamento, ou seja, você sabe quem deve e quanto deve, a arrecadação, essa pessoa paga o boleto na instituição financeira, e o recolhimento, quando a instituição financeira manda esse dinheiro para a fonte tesouro mesmo, né? É importante a gente falar dessas etapas de estágios, porque, dependendo do que seja perguntado, eu vou ter uma dessas etapas acontecendo. Inclusive, a questão de 2022, que eu vou comentar, ela frisa nisso. Ela fala de regime contábil, mas envolvendo as etapas da receita, né? E, no caso da despesa, ela tem etapas e estágios. São 2 as etapas: planejamento e execução. E dentro da etapa do planejamento, a gente vai ter a fixação da despesa, que é a autorização que foi feita lá pelo parlamento para o executivo poder fazer as suas despesas, né, os demais entes ali, os demais poderes. A descentralização de crédito orçamentário, que eu já falei, quando você não executa, que pode ser destaque ou provisão. A programação orçamentária e financeira, que é onde você vai definir as cotas financeiras para você distribuir. E o processo de licitação, que é onde você vai identificar quem vai ser contratado para prestar o bem ou serviço. E na execução da despesa, que é o que mais comumente cai em concursos, é o empenho, que é o compromisso daquele órgão com o fornecedor, que ele pode entregar o bem ou serviço. Então, ele emite uma nota de empenho, entrega para o fornecedor, e o fornecedor vai lá e está seguro que pode entregar o bem ou serviço, porque aquela despesa está autorizada, né? A liquidação, que é a entrega por esse fornecedor do bem ou serviço, e o pagamento, que é a entrega do dinheiro propriamente dito para esse fornecedor. Então, também pode acontecer de cair uma dessas questões, enfim. Voltando aqui agora, outra parte que é nova na contabilidade, enfim, talvez não caia, mas eu acho que vale a pena falar, que é a fonte de destinação de recursos. Então, e aí, nessa fonte de destinação de recursos, a gente tem um mecanismo que foi criado com o Tesouro Nacional para que aquela despesa, aquela fonte de recursos para determinada despesa seja observada na execução da despesa, para que não haja desvio de finalidade. É um mecanismo novo e tal, mas ele amarra a fonte de receita com a execução da despesa, que no governo federal ele vale, tá, de uso, digamos, obrigatório de todos os entes federados brasileiros, e nessa fonte de destinação de recurso, pode acontecer da gente ter uma parte de uma destinação vinculada, ou seja, você fez uma operação de crédito para construir uma quadra de esporte, isso normalmente é um convênio, uma transferência voluntária que você
destinam o recurso para aquele fim, né? E a gente chama isso de destinação vinculada e a destinação livre, ou seja, o recurso que entra, você vai ter que ter uma fonte para fazer a despesa, mas ele não tem essa amarração que vem com a fonte, como vem a vinculada, né? Enfim, essa primeira parte que eu gostaria de falar com vocês, a gente tem uma última questão só para que a parte de orçamento talvez seja a parte que mais caia, tem a ver aí com restos a pagar e despesa de exercícios anteriores, né? Então, a gente tem aí essa questão de... Deixa eu só pegar aqui uma observação. Então, a diferença do resto a pagar para a despesa de exercício anterior é o seguinte. Espera aí. Pegando aqui os conceitos para vocês. Então, o resto a pagar corresponde a todas as empresas que forem empenhadas durante o ano e por algum motivo você não vai pagar. Então, assim, às vezes você tem a entrega pelo fornecedor não motivada por alguma causa que ele mesmo provocou. Né? Vamos supor, esse fornecedor ele trabalha com produtos internacionais e está preso o produto na alfândega por uma questão burocrática. Então, essa despesa foi empenhada, chegou no final do ano, não pôde ser entregue esse bem ou serviço, mas o ente contratante, o ente federado contratante, está ciente que o fornecedor está tendo essa dificuldade. Então, essa é uma despesa que pode ser inscrita com restos a pagar não processados, ou seja, não houve a entrega do bem ou serviço, mas ela está em curso. E aí, no ano seguinte, você vai fazer, quer dizer, você reconhece que essa liquidação ela não teve a entrega do bem ou serviço, e ela fica pendente de pagamento para o ano seguinte. Ou o caso de você empenhar, liquidar, mas por algum motivo a nota fiscal não chegou para você pagar. E aí a gente vai chamar isso de restos a pagar processados, porque já houve a entrega do bem e serviço, ficando apenas pendente de pagamento. No caso dos restos a pagar, então a execução orçamentária e financeira aconteceu no ano em que a despesa foi feita. Então, vamos supor, eu fiz essa transação em 2025, no dia 31 de dezembro de 2025, eu faço o registro dos restos a pagar para pagar em 2026. Mas pode acontecer de, em 2026, você descobrir despesas que são de 2025 que, por algum motivo, não foram empenhadas, mas o fato gerador aconteceu em 2025. Para essas, a gente vai ter uma dotação específica em 2026, chamada de despesa de exercício anterior. Então, essa basicamente é a diferença. Restos a pagar já teve execução orçamentária no ano em que foi reconhecida, no ano que a despesa aconteceu, e a despesa de exercício anterior, ela está sendo reconhecida no ano posterior ao fato gerador. E aí você tem que fazer a execução orçamentária no ano de reconhecimento dessa despesa. Bom, esses são os conceitos principais envolvendo ali a primeira parte que a gente aborda na disciplina, mas eu achei importante trazer para vocês que eles podem ajudar aí na leitura das questões do ENAD. Na parte 2, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão patrimonial e a questão de concurso das provas anteriores do ENAD, para vocês verem como é que evoluiu ao longo dos anos por conta da questão patrimonial, que é recente na contabilidade do setor público. Então, assim, para você que vai assistir só a primeira parte, boa sorte, dê o seu melhor, e vamos que vamos. Estamos todos juntos aqui na Universidade de Brasília. Até mais.